continuando o oitavo ano, falando aqui sobre as regrinhas de nomenclatura, né, que os nomes são latinizados, tá? Eles vêm em latim ou latinizados. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui para vocês também, como exemplo, uma espécie de dinossauro que foi descoberto aqui no Paraná, tá? Numa cidade que se chama Cruzeiro do Oeste, tá? Então, foi descoberto pela Universidade Estadual de Maringá, pela UEM. E os pesquisadores deram o nome para esse dinossauro de Vespersaurus paranaensis. Tá? Então, o paranaensis aí em homenagem ao estado, e o Vesper, né, que em latim significa oeste. Então, foi uma homenagem aí para a cidade onde ele foi descoberto, tá? Então, mesmo homenageando, o nome foi latinizado, ok? A quarta regrinha, tá? O nome em latim, ele precisa vir destacado no texto. E como que é feito esse destaque? Então, quando a gente estiver escrevendo à mão, tá? Quando for um manuscrito, então, ele precisa vir grifado embaixo, tá? Então, precisa ter aí esse destaque no texto. Quando for um texto digitado, como vocês observaram aqui a apresentação que eu fiz, então o nome precisa vir destacado em itálico, tá? Então ele vem aí na diagonalzinha em itálico. Então se o texto ele é manuscrito, vem grifado embaixo, tá? Se o texto ele é digitado, então a gente não precisa grifar, ele vem em itálico. É a forma que a gente faz o destaque no texto para os nomes científicos. Todos eles, tá, precisam seguir aí essa regra. A quinta regra, ela diz respeito ao seguinte, que como eu coloquei para vocês ali os dois exemplos, os nomes científicos eles podem homenagear a pessoa que descobriu, né, ou se a pessoa que descobriu quer fazer uma homenagem a uma outra pessoa, ela pode fazer uma homenagem ao lugar onde foi descoberto, tá? Essa espécie, ou ela pode apresentar uma característica da espécie, né? Como é o caso desse sagui, que é chamado de saguinus bicolor, tá? Em referência aí ao fato dele possuir aí duas cores, tá? Então, normalmente é a regra que se segue, oferecendo aí a característica da espécie no nome científico. Aí às vezes vocês estão se perguntando, né, por que é importante seguir essas regras e por que essas regras precisam ser aí internacionais? Porque assim, ó, quando a gente fala de nome popular, tá, isso pode variar de uma região para outra. Então, por exemplo, o macaco que eu mostrei para vocês, o nome científico dele é Saguinus bicolor. Ele ocorre numa região, né, do estado do Amazonas, e mesmo ocorrendo, né, em só uma região específica, ele não tem ocorrência no Brasil todo, mas ele pode receber todos esses nomes populares, tá? Então, sauim de coleira, sauim de Manaus, sauim de duas cores, tá? Sauim de cara nua. Então, são os nomes que ele pode receber aí. Então, assim, também coloquei um outro exemplo aqui para vocês do abacaxi, tá? Então, olha só, essas duas plantas, elas vão receber o nome de abacaxi, mas observem como elas são diferentes, tá? Então, elas se referem a duas espécies diferentes de abacaxi. Então, imagina a pessoa que está estudando, que está realizando um projeto, né, de melhoramento genético, por exemplo, nessa planta. Então, como que ela vai diferenciar uma da outra se as duas recebem o nome popular de abacaxi, tá? Tem um outro exemplo também que recebe vários nomes e dependendo da região brasileira que se trata, que é a mandioca, né? Que é essa planta que é utilizada para fazer farinha, é utilizado bastante na nossa gastronomia. Então, o nome científico dela é Manihot esculenta, mas pelo Brasil afora ela recebe diversos nomes, tá? Como mandioca, macaxeira, aipim, né? Então às vezes a gente vai, tá vendendo um bolo de aipim, o que será que é isso? É um bolo de mandioca, né? Então não sei como que vocês conhecem aí
né? Se vocês vieram de uma outra região que tinha um outro nome. Aqui no Paraná, né, o mais comum a gente ouvir aí mesmo como mandioca. Mas pelo Brasil todo, a gente pode ouvir os outros termos também. Então, esse foi só alguns exemplos que eu coloquei para vocês observarem, né, como que no mesmo país uma fruta, um animal pode receber aí diversos nomes diferentes. Então, não seria possível a gente realizar estudos específicos falando como um nome popular. Então, se um nome popular se modifica bastante dentro de um mesmo país, imagina se a gente utilizasse em outros países, né? Se a gente for fazer essa comparação, olha quantas línguas são faladas em todo o mundo. Então, não é possível ter essa comunicação, não seria possível realizar aí os estudos, tá? Sem que houvesse um nome científico, sem que houvesse aí uma padronização desse nome científico, certo? Então, por isso que é tão importante seguir as regras, né? Porque ele pode ser utilizado por uma pessoa aqui no Brasil ou na Rússia, que o nome científico vai ser o mesmo para aquele determinado organismo, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bastante, tá? Sigam o cronograma e até mais!